Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, você é bem-vindo. E nós agradecemos a você que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, e agradecemos também o retorno que nós temos tido de alguns irmãos através dos comentários, de mensagens que têm enviado. Nós queremos falar sobre expressões da religiosidade. Sempre houve, e nos últimos anos tem havido, interesse enorme, né, pela religião. Nunca se falou tanto em religião como nos dias atuais. Cada dia surgem novos grupos, seitas, denominações religiosas, enfim, é o que nós poderíamos chamar de fenômeno religioso. É contemplado pelas estatísticas, pelos institutos de pesquisa, enfim. Por outro lado, nós sabemos que tem tido também o crescimento do ateísmo, várias formas de negar, né, a fé religiosa. O ateísmo são expressões de negação da fé religiosa. Então, ambientes que antigamente eram de pessoas originárias da fé têm se tornado frios, diferentes e incrédulos. Então, por um lado, nós observamos uma efervescência da religião, por outro lado, nós observamos um descrédito, então, da religião. Mas à medida, então, que cresce a religiosidade, cresce também a fé em artifícios, em amuletos, enfim, na matéria, na tecnologia, no dinheiro, no poder, e isso gera, então, a superficialidade, alienação, ignorância. Na realidade, nem sempre religiosidade quer dizer espiritualidade. Não quer dizer necessariamente que onde haja religiosidade, haja espiritualidade. Esse é um problema, então, que a sociedade moderna ela tem que considerar, né? E é por isso que nós trazemos, então, este assunto aqui. Nós vamos falar sobre expressões da religiosidade. Qual é o objetivo nós trazemos este assunto, expressões da religiosidade? É motivar a gente a fazer uma leitura sobre a religiosidade contemporânea. Há muitas pessoas que têm uma visão simplória. Nós precisamos ter uma visão realmente bíblica acerca das coisas, inclusive também sobre a religiosidade nos dias atuais. Primeiramente, nós vamos falar sobre a meditação. Existem muitas pessoas que não são afeitas à meditação. Uma das expressões da religiosidade é a meditação. Essa meditação acontece em algumas religiões orientais, como a meditação transcendental, né? A yoga, por exemplo, praticam. Nós não estamos falando da meditação nesse sentido. Nós estamos falando da meditação conforme as Escrituras. No Salmo 63:6, o salmista diz: "No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite." Nós estamos vivendo num século de muitas agitações e que as pessoas não têm tempo mais para meditar. Na onda que nós temos, então, de vídeos, de ouvir orações, de compartilhar orações do bispo tal, do pastor fulano de tal, as pessoas não estão tendo seu momento de meditação. Precisamos, então, refletir acerca disso. A importância de nós, então, pararmos as nossas atividades e termos o nosso momento de leitura da Bíblia, de oração, de meditação nos textos bíblicos, de relacionar, então, a nossa vida, o nosso interior ao texto bíblico. A meditação ela é importante porque ela aprofunda a nossa comunhão com Deus. O Senhor Jesus ia para um lugar deserto e ali orava. Está em Marcos, no capítulo 6, nós observamos isto. O Salmo 1, o salmista diz: "Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite." A meditação, então, aprofunda a nossa comunhão com Deus. A meditação também faz com que nós vençamos e superemos, então, os obstáculos. Ela nos conduz à superação, então, dos obstáculos. Meditar não é fácil, mas é necessário. Para a pessoa meditar, ela tem que superar obstáculos. Lá em Lucas 10:38-42, Jesus elogiou Maria por ter escolhido a melhor parte. A meditação também faz com que a gente cultive a vida interior. No mundo ocidental, e especialmente nesse contexto hoje de mídias sociais, nós temos um canal aqui no vídeo acerca disso, as pessoas estão valorizando mais o exterior. Quando nós meditamos, nós então beneficiamos a nossa vida interior.
a nossa alma, o nosso coração, a santificação, enfim. Então, a questão da meditação. Aqui nós devemos, então, considerar a meditação do ponto de vista bíblico. Há muitas pessoas que só meditam, é típico da yoga e outras práticas, mas não meditam com os princípios bíblicos. Eu estou falando da meditação aqui de ler a Bíblia, de orar, de aplicar, então, os princípios bíblicos à nossa vida interior. Um outro aspecto da religiosidade contemporânea, contrapondo a essa questão da meditação, é o ativismo. Nós vimos muitas pessoas muito ativistas, vamos dizer assim, né, ativas de forma intensa na religião. E eles às vezes confundem e acham que esse ativismo pode substituir, por exemplo, a vida interior e a profundidade. Você vê muitas pessoas envolvidas em atividades religiosas, que é o ativismo religioso, mas que não cultivam a vida interior, não cultivam a profundidade. É um ativismo sem profundidade. O ativismo pode ser um sinal de alerta. Muitas vezes a pessoa está sendo ativa demais, pode ser um sinal, então, de alerta espiritual. Há muitas vezes que as pessoas envolvem atividades religiosas, por exemplo, apenas por vaidade. Quando é que esse ativismo ele é prejudicial? Quando esse ativismo religioso ele é simplesmente motivado por uma vaidade, para, de uma certa forma, como a gente diz numa linguagem popular, entre aspas, a pessoa se aparecer. Muitos cargos alimentam o ego, a presunção, a vaidade da pessoa, né? Então, a vaidade faz com que a pessoa fique sobrecarregada naquela instituição religiosa que ele faz parte, para dizer, então, que ela depende dele. Essa seria uma motivação errada para o ativismo. Aqui entra também a compensação. A pessoa, muitas vezes, é limitada em outras áreas da vida, e por essas limitações em outras áreas da vida, que eles não conseguem exercer a liderança, eles procuram, então, se justificar a ausência dessa liderança em outros lugares da vida, compensando então na atividade então religiosa. O ativismo religioso também é utilizado às vezes para encobrir problemas e até mesmo pecados não confessados. A pessoa tem pecados não confessados, ela tem problemas pessoais, e para compensar então esses problemas pessoais e estes pecados não confessados, ela então se envolve no ativismo religioso. Outro problema também do ativismo religioso é a concorrência. Essa também seria uma motivação errada. A pessoa que tem sede então pelo poder, ela monopoliza os cargos, ela se sente ameaçada pela liderança dos outros, então ela se apresenta para ocupar os cargos que ela sabe que vai ter concorrência dos outros se o outro ocupar aquele cargo. Então ela pega vários cargos, ela assume vários cargos, para não permitir a concorrência do outro. Isso gera, então, o ativismo religioso. O outro pode ser também a fuga. Há pessoas, por exemplo, que não suportam se assentar para ouvir uma mensagem, né? Há pessoas, então, que não querem se assentar para ouvir uma mensagem porque sabem que ouvindo aquela mensagem, determinadas áreas da sua vida poderão ser confrontadas. Então, para não assentar para ouvir uma mensagem, um estudo bíblico, ela prefere se envolver num ativismo religioso intenso. Seria, então, a fuga, podemos dizer assim. Outra motivação seria a possessividade. Tem pessoas que se envolvem num ativismo religioso muito intenso para ela se sentir dona da situação. Eles se sentem como se fossem donos da igreja, donos, então, da situação. Eles, então, usurpam um poder que não lhes pertence. Jesus comprou a igreja com um preço elevado, ele é o único cabeça da igreja, e não precisamos, então, ter essa atitude possessiva, conforme muitas pessoas o têm. O ativismo, então, por essas motivações que eu acabei de citar, é a motivação errada. O ativismo precisa ser, então, resolvido. Como é que se resolve essa questão, então, do ativismo? Temos que valorizar algumas coisas. Primeiro, as atividades vocacionais. Nós temos que entender quais são as áreas, então, que nós temos aptidões, que nós temos talentos, que Deus nos capacitou, que Deus nos deu o dom. Ninguém é bom em tudo, ninguém tem talento e dom para tudo, né? Nós devemos, então, ocupar as funções e os cargos na igreja dentro daquilo que nós temos, então,
aptidões, nós temos dons, nós temos vocação. Aqui entra também as atividades organizadas. Nós precisamos também observar a nossa agenda. Nós não podemos subir todos os degraus de uma escada ao mesmo tempo. Nós devemos subir um a um. E temos que entender que há propósito para tudo debaixo do céu e tudo tem o seu momento, conforme Eclesiastes 3, o versículo 1. Então temos que organizar as nossas atividades. E também precisamos cuidar das prioridades. Precisamos, além de nós organizarmos as nossas atividades através de uma agenda, nós precisamos também ter prioridades. O que é que eu devo fazer primeiro? Há uma constante tensão entre o que é urgente e o que é importante. Nem sempre o que se apresenta como urgente é o mais importante. Em oração, o estudo da palavra, o cristão então vai ter o discernimento do que é atividades então prioritárias. Também devemos atentar para a questão do equilíbrio. Nós temos que equilibrar as nossas atividades pessoais, domésticas, profissionais e as atividades, então, religiosas, atividades na igreja. Eu tenho que manter um equilíbrio. Veja que nós não estamos incentivando aqui a abandonar todas as atividades religiosas. Nós estamos dizendo que precisamos ter um equilíbrio para que a família não seja prejudicada, as nossas atividades profissionais não sejam prejudicadas, atividades pessoais e atividades domésticas. Precisamos também dosar. Há muitas pessoas que valorizam demais o fazer do que o ser. Muitas vezes o ativismo religioso acontece em função disso, que as pessoas valorizam mais o que elas fazem do que o que elas são. E às vezes elas, em detrimento do que elas são, elas enfatizam muito a questão do que elas fazem. Por isso, elas veem, então, recesso em reuniões, atividades desnecessárias, programas exaustivos, enfim. Então esse problema precisa ser resolvido. Então a questão do ativismo é uma prática religiosa muito presente hoje. Outra prática religiosa muito presente hoje no mundo contemporâneo é o emocionalismo. O ser humano é um ser emocional, mas nós precisamos saber administrar as nossas emoções. Deus nos criou com as emoções foram criadas por Deus. Né? Deus nos deu essa capacidade de nos emocionar. No Salmo 103:1, o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Veja como ele soube expressar, então, as suas emoções. Muitas igrejas hoje têm sofrido, e muitas comunidades têm sofrido exatamente por essa questão do emocionalismo pernicioso. O emocionalismo tem sido pernicioso. Veja que nós não estamos falando das emoções, nós estamos falando do emocionalismo. As emoções, elas têm o seu lugar. Deus nos criou seres emotivos, nós temos a capacidade de nos emocionar. Isso é algo muito importante que Deus criou em nós para dar sentido à vida e marcar momentos em nossa vida. Vocês imaginem se a gente não tivesse emoções. Um dos objetivos de Deus ao nos criar as emoções foi exatamente para que a gente pudesse estocar na memória determinados momentos em nossa vida que nos marcaram profundamente. Elas então têm o seu lugar. Mas nós estamos falando aqui do emocionalismo, que é a emoção pela emoção. O emocionalismo é um comportamento anormal. As emoções é um comportamento normal. O emocionalismo não. Quando há o emocionalismo, revela o desequilíbrio, ao subestimar, então, a razão. Nós temos a razão, nós temos as emoções e nós temos a razão. Nós precisamos ter o equilíbrio entre esses dois elementos que Deus nos deu. Então, uma pessoa que parte para o emocionalismo, ela então revela desequilíbrio ao subestimar a razão. Ela também pode ser induzida ao erro. Um dos problemas do emocionalismo é que a pessoa pode ser induzida ao erro por despertar o bom senso. Quantas pessoas que têm abandonado o bom senso por partirem para um emocionalismo. E às vezes, neste momento, então, ela não está em condições, por exemplo, de praticar determinadas ações, de tomar decisões, porque ela partiu para o emocionalismo. E em alguns casos, tais pessoas, inclusive cristãos, elas atribuem isso ao Espírito Santo. Elas vão tomar decisões, elas vão praticar determinadas ações, elas não utilizam o bom senso, elas utilizam o emocionalismo e atribuem ao Espírito Santo. Você já observou que o apóstolo Paulo ele recorreu em alguns momentos ao bom senso?
Na carta aos Efésios ele diz para os cristãos entenderem qual seja a vontade do Senhor. E se entende com a mente, com bom senso. E na carta aos Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios 6, Paulo, algumas vezes, ele usa a expressão saibais, vocês sabem. Paulo, em alguns momentos da carta, quando ele ia desenvolver um argumento, ele utilizava a expressão saibais, demonstrando com isso, implícito nisso, que os cristãos já sabiam que ele iria falar, que eles já sabiam determinado elemento que iria servir de base para a argumentação. Isso mostra, então, como que o apóstolo Paulo ele apela para o bom senso em alguns momentos nas suas epístolas. O emocionalismo também, ele prejudica a vida cristã por ser algo inconsistente. Qual é o problema de você basear a sua vida cristã no emocionalismo? É que em um determinado momento essas emoções podem ir embora. Existem determinados momentos que as emoções afluem muito, elevam muito a temperatura, mas depois elas baixam. O problema de você construir a sua vida cristã no emocionalismo é que você pode fazer algo, você pode fazer um juramento, fazer um voto naquele momento em que as suas emoções afluíram, mas depois que voltar ao normal, você vai se arrepender, você não vai conseguir cumprir aquilo que você prometeu, você não vai ter elementos sólidos para dar continuidade à sua fé. Esse é um dos perigos, então, do emocionalismo. Como é que se corrige, então, o emocionalismo? O emocionalismo deve ser corrigido com equilíbrio. Aqui, um dos elementos, então, que pode contribuir para equilibrar o emocionalismo, as emoções, é a palavra de Deus, é a prática da oração. A prática da oração e a palavra de Deus, ela traz, então, o ponto de equilíbrio para o emocionalismo. Então, o emocionalismo é uma expressão da religiosidade dos dias atuais. Outra expressão da religiosidade dos dias atuais é o fanatismo. O fanatismo leva as pessoas a excessos, não só na religião, como também a uma doutrina, a um partido. Quando uma pessoa tem excessos, em uma religião, em uma doutrina, em um partido, nós chamamos isso de fanatismo. O fanatismo tem provocado muitos conflitos armados, muito sangue tem sido derramado em cima do zelo e da defesa de causas políticas e religiosas. Nós vemos aí os conflitos religiosos que acontecem entre palestinos e israelenses, dentre outros. O fanatismo é resultado de cegueira do entendimento. Lá em Romanos 10, 1 a 2, Paulo diz que os judeus tinham zelo, mas não com entendimento. Então, o fanatismo é resultado de cegueira do entendimento. A pessoa cegou o seu entendimento, ela se torna uma pessoa fanática. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4, versículo 4, palavras do apóstolo Paulo. O fanatismo, então, é resultado de cegueira. Mas o fanatismo também conduz a atitudes reprováveis. Vejam o apóstolo Paulo, por exemplo, na sua vida anterior. Ele produziu as perseguições aos cristãos, sendo motivado pelo fanatismo. Ele tinha ódio, ele desenvolveu as perseguições, sendo motivado, então, pelo fanatismo. Uma certa feita atribuíram ao diabo os milagres que Jesus fazia. Isso está em Mateus 12, 22 a 32. Uma certa feita também, os discípulos se mostraram intolerantes para com determinados grupos que rejeitaram Jesus. Quando os samaritanos rejeitaram a Jesus, em Lucas 9, eles disseram: o Senhor quer que a gente ore agora e desça fogo do céu e mate todo mundo? Eles estavam sendo, nesse momento, fanáticos e intolerantes. Vejam bem, e quem fez essa proposta foi João. Qual foi a resposta de Jesus, naquele momento? Jesus, então, disse: não proibais, quem não é contra vós, outros é por vós. Então, o fanatismo ele conduz a atitudes, então, reprováveis. O fanatismo também não se confunde com consagração cristã. Tem pessoas que confundem consagração cristã com fanatismo. Nós precisamos ter uma vida consagrada, nós precisamos ter uma vida dedicada a Deus. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Mas não se deve confundir fanatismo com vida consagrada a Deus. O cristão tem que viver uma vida alegre, o cristão tem que viver uma vida consagrada a Deus, mas sem radicalismos que escraviza, que sufoca,
que exclui o uso da razão, o uso do bom senso. A fé em Cristo, ela liberta, ela conscientiza. Veja bem, eu não estou falando aqui de ser intolerante para com o pecado. Eu estou falando de fanatismo. O pecado deve ser tratado como pecado. Eu estou falando de atitudes fanáticas. Então, se dedicar à oração, ao estudo da Bíblia, a frequência às reuniões, isso não é sinal de fanatismo. Então, algumas pessoas nós temos que ter o cuidado, porque elas vão chamar de fanatismo que não é fanatismo. Você ler a Bíblia, você ter uma vida cristã séria, autêntica, a leitura da palavra de Deus, a prática da oração, a frequência às reuniões, o zelo evangelístico, isso não é necessariamente sinal de fanatismo. Isso é sinal de compromisso sério com Deus em sua causa. Mas o fanatismo é quando a pessoa parte, então, para os excessos, né? É isso que caracteriza o fanatismo, gerando, inclusive, conflitos. Então, não devemos confundir as coisas. Vamos, então, evitar o fanatismo, mas vamos nos dedicar completamente a Deus. Portanto, o fanatismo é uma expressão da religiosidade. Uma outra expressão que hoje está muito presente na religiosidade contemporânea é o tradicionalismo. O tradicionalismo é o apego às tradições ou usos antigos. Indica a qualidade de quem é desafeiçoado às ideias de progresso, que não admite inovações, que se conduz com intolerância. Nós sabemos que o tradicionalismo e a tradição, ela tem o seu valor. Nós não podemos negar o valor da tradição. A tradição, as denominações, as instituições têm a sua tradição. É por isso que se escreve a história. Então, as denominações cristãs, por exemplo, elas têm as suas tradições. Paulo falou sobre as tradições que recebemos dos pais, na carta aos Tessalonicenses. As tradições têm o seu lugar, mas o tradicionalismo nós devemos, então, rejeitar. Existem coisas que podem ser mudadas, né, sem afetar, então, as questões, então, bíblicas. Isso, então, nós devemos aceitar. Né? O tradicionalismo faz com que nós rejeitemos, então, o avanço e a modernidade em detrimento, então, do nome da tradição. Nós devemos, então, separar as coisas aqui. O que nós estamos falando aqui é do tradicionalismo. O tradicionalismo que impede a atualização de coisas, de pontos, de liturgias que não vão prejudicar a biblicidade, então, daquele elemento. O tradicionalismo é incoerente e excessivamente rígido. O tradicionalismo ele valoriza mais os preceitos humanos do que a palavra de Deus, coisas que foram condenadas por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, por exemplo. Valoriza mais a lei do que o ser humano. Foi a questão, por exemplo, do sábado nos evangelhos. Eles estavam seguindo o tradicionalismo e colocando o sábado acima das questões mais importantes, então, da vida. Jesus curava no sábado, eles estavam colocando a guarda do sábado acima das vidas humanas. Valoriza mais o exterior do que o interior. Jesus também condenou isto. Valoriza mais o discurso do que a prática. O tradicionalismo contribui para isso. O tradicionalismo ele precisa ser confrontado. De que forma? Com a palavra de Deus. Então, às vezes se segue uma determinada tradição, e essa tradição às vezes não é bíblica, e às vezes é uma questão neutra, que você atualizando não vai ferir os princípios da palavra de Deus. Veja que nós não estamos tratando de pecado, mas nós estamos tratando de algo que não vai ferir os princípios da palavra de Deus. O Espírito Santo pode nos orientar. Por exemplo, existem estratégias de evangelismo que talvez nós utilizamos no passado, que hoje se tornam inadequadas por causa do contexto que nós estamos vivendo. Hoje, por exemplo, nós temos então novos métodos de evangelismo que precisam ser utilizados, como nas mídias sociais, na internet, por exemplo, coisas que nós não tínhamos no tempo passado. Então, nesse sentido que nós estamos falando, a consciência alheia é intocável. Nós temos também, ninguém tem o direito de impor a consciência do outro que julga bom, correto e ideal. É claro, estamos falando de uma consciência também pautada pela palavra de Deus. Porque há muitas pessoas que cometem determinadas práticas pecaminosas e diz, a minha consciência não acusou. E aí nós temos que considerar aqui uma consciência, então, cativa da palavra de Deus. O tradicionalismo ele impede também a renovação. Muitas vezes a visão tradicionalista impede que nós renovemos
E essa ausência de renovação faz com que às vezes nós não avancemos. E devemos considerar também que o mais importante, então, é o amor, né? O amor cristão deve ser também considerado quando nós vamos confrontar com o tradicionalismo. Bem, outro elemento, então, da religiosidade hoje é a expressão luta espiritual. Alguns chamam de batalha espiritual, de luta espiritual. É inegável que nós temos uma luta espiritual. Paulo falou sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo 6. Paulo falou claramente em Efésios 6, a partir do versículo 10. Nós devemos, então, estar conscientes que nós estamos numa luta espiritual. Nós devemos nos preparar para essa luta espiritual. O alvo desta luta espiritual são seres invisíveis, demônios, né? Mas nós temos que ter uma visão cristã também. Tem pessoas, então, que nesse afã de batalha, de luta espiritual, eles demonizam tudo. Esse processo de demonização de tudo é uma marca da religiosidade de hoje. Há muitas pessoas que vinculam determinadas vitórias práticas simplesmente a determinados rituais, por exemplo, né? Nós vamos, então, para a frente de determinado lugar, declarar, dizer palavras de ordem. Nós vamos mudar a cidade, fazendo declarações diante da prefeitura, da Câmara de Vereadores, diante dos bancos. Se nós não tivermos atitudes coerentes também diante da economia, diante da política, isso não vai resolver. Nós, então, limitamos apenas as questões econômicas, sociais e políticas, às vezes apenas a determinação e atitude de demônios. Nós sabemos que os demônios, eles agem, mas nós devemos também ter atitudes coerentes, não somente de determinar, de orar, mas também de ter posturas políticas, posturas sociais, posturas econômicas na sociedade, que venham favorecer, então, a sociedade. Outra expressão da religiosidade hoje são a revelação. Nós cremos, como pentecostais, que pode haver revelações, né? Os dons estão em evidência, a palavra então, da ciência, nós chamamos, né, que as pessoas chamam de dons de revelação, nós cremos que estão em evidência nos dias atuais. Mas nós devemos também considerar aqui o equilíbrio e o bom senso. Nós temos a revelação das Escrituras, que é fundamental. Nós temos que ter cuidado e passar as revelações no crivo das Escrituras. Existem revelações que são mentiras, existem revelações que são problemas psicológicos, pessoas que não têm saúde emocional e mental, que alimentam determinadas experiências místicas como sendo de origem divina. E nós temos também a fraude satânica. O diabo pode se disfarçar em anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios 11, o versículo 14. Então, algumas são mentiras, algumas são problemas psicológicos e algumas são práticas satânicas. A atitude do cristão mediante essas revelações deve ser de bom senso, deve ser a sua mente, o seu coração afinado com as Escrituras e a oração, para ele ter o discernimento e não colocar nenhuma delas acima, então, das Escrituras e confrontá-las com as Escrituras. Bem, uma outra prática religiosa nos dias de hoje é o proselitismo. Proselitismo, uma ascensão preocupante, né? Vamos dizer assim, uma acentuada preocupação com o crescimento, então, da igreja, gerando, inclusive, competições. No meio evangélico existem, às vezes, acirradas competições com os grupos denominacionais. Na ânsia, então, de crescimento, talvez por outros motivos, alguns ignoram até a ética, atuando com falsa piedade cristã. Assim, investem contra a igreja, semeiam dúvidas, causam divisões, desagregação, atraindo, então, para si aqueles membros que não estão arraigados na fé que eles professavam. Hoje nós temos a cultura do cancelamento. Igrejas, indivíduos e pessoas que cancelam a outra denominação aproveitam-se de um escândalo para fazer, então, o proselitismo. O proselitismo, então, é uma prática, então, nos dias atuais. O proselitismo, então, é uma prática antiética, né? A pessoa arrebanhar pessoas de outras igrejas,
né? É uma prática antiética. Jesus disse que aquilo que nós queremos que os homens vos façam, fazemos nós também. As pessoas, às vezes, por um afã de fazer o proselitismo, elas então colocam em dúvidas determinadas práticas da denominação, né? E às vezes então se aproveita, como eu disse agora há pouco, de um escândalo da liderança para produzir então o proselitismo. Nós precisamos então ter compromisso com Deus, ter compromisso com a obra de Deus, ter compromisso com a palavra de Deus. Essa é a forma de nós encararmos e vencermos então o proselitismo, né? Veja que essa prática está muito presente, então, nos dias atuais, né? Membros de uma igreja, líderes de denominação, brigando contra outra denominação, às vezes fazendo vídeos, enfim. Não queremos dizer que nós não devemos combater as heresias. As heresias precisam ser combatidas, o apóstolo Paulo combateu, mas aqui o proselitismo muitas vezes entra no campo pessoal, As heresias, elas precisam ser combatidas, as seitas precisam ser combatidas, mas se uma igreja prega genuinamente o evangelho e a pessoa quer arrebanhar pessoas ali, isso já se torna uma prática, então, de proselitismo. Outra prática da religião moderna, da religiosidade moderna, é o sincretismo. O sincretismo é a pessoa, então, utilizar vários elementos de várias religiões. Toda religião é boa e leva a Deus. Essa é a visão que as pessoas têm. Hoje nós vemos essa prática muito comum, principalmente dentro do nosso contexto brasileiro. As escrituras condenam o sincretismo. No Antigo Testamento fala do adivinhador, o agoreiro, o encantador, o feiticeiro, o necromante. Está lá em Deuteronômio 18. Lá em 2 Crônicas 33:6, a Bíblia fala sobre um determinado rei, né, Manassés, que ele queimou seus próprios filhos, ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria. O Salomão também, já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração, porque ele começou a seguir a outros deuses, tornou-se então um sincrético. Está lá em 2 Reis 11, 4-5. O sincretismo gera confusão e instabilidade religiosa. Olha o caso do bezerro de ouro, em Êxodo 32, gerou uma instabilidade. O sincretismo desafia também a pregação cristocêntrica, então, da igreja. Então, a onda hoje de muitas pessoas é a campanha do sal grosso, a campanha disto, daquilo, sincretismo, práticas que não estão presentes, então, nas Escrituras, né? Mas que para atender, então, a religiosidade, pessoas que precisam de muletas, então, da fé. Seria mais ou menos assim, a pessoa, ela não exerce fé se não ver nada, precisa ter um elemento palpável. Daí que vem as campanhas, então, com os lencinhos, com determinados objetos, o cajado de Moisés, o kit de beleza da rainha Esther, e por aí vai, né? São determinados objetos que as pessoas precisam ver, tocar, levar para casa para exercer fé. E são muletas, então, da fé. Isso gera, então, o sincretismo religioso. Essa é uma prática muito presente nos dias atuais. Outro elemento presente nos dias atuais é a prosperidade. Aqui entra a teologia da prosperidade. A prosperidade é bíblica, a teologia da prosperidade não. A diferença é que a teologia da prosperidade é a prosperidade pela prosperidade, enquanto a prosperidade bíblica ela tem fundamento na palavra de Deus. A bênção da prosperidade ela é uma teologia bíblica. A prosperidade, segundo a Bíblia, ela é produto da fidelidade a Deus. Ela é produto da fidelidade a Deus. Leia, por exemplo, o Salmo 112. Ela é produto também, além de resultado da fidelidade, ela exige também solidariedade. Está no Salmo 112. E ela não se confunde com materialismo. A prosperidade, ela vai além do materialismo. Ela vai muito além do materialismo. A teologia da prosperidade, então, ela gera danos à fé. Porque muitas pessoas semeiam a ideia de que a pessoa não é próspera porque ela não exerce fé. Isso tem trazido muito sofrimento. A ideia também da teologia da prosperidade é que Deus vai curar todos, que todos vão ser ricos, vão ser prósperos. Deus nunca diz não aos seus filhos.
creia nos seus profetas e vocês vão prosperar, utilizando textos indevidamente do Antigo Testamento. Todo sofrimento indica falta de fé. Somos filhos do rei, mas não podemos ser pobres. Essa ideia está muito presente hoje. Nós somos filhos do rei, não podemos ser pobres. Então Pedro não era filho do rei, porque ele disse, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Pedro não se encaixaria, então, dentro dessa ideia de que nós não podemos, então, ser pobres. Né? Então veja que entra, então, obviamente, a soberania de Deus, aqui entra os princípios bíblicos, aqui entra, então, a pessoa se esforçar, se trabalhar, entra vários elementos aqui. Mas muitas pessoas, então, usam esses chavões que eu acabei de citar para, de uma certa forma, gerar, talvez, mais incredulidade em algumas pessoas e até julgamento em outras pessoas que não alcançaram, então, esta prosperidade. E queremos falar também sobre a questão relacionada a um outro elemento aqui, é o poder. Eu vou falar sobre mais dois elementos aqui, o poder. Hoje se fala, então, muito sobre o poder. O poder é bíblico, nós sabemos que a igreja primitiva tinha o poder espiritual, mas nós vemos hoje determinadas práticas e ações que muitas vezes são supostamente para indicar mais poder, né? Deus nos dá poder espiritual para a gente vencer a adversidade. O poder, ele é uma expressão livre da graça de Deus. O poder esteve presente na igreja primitiva, nós como pentecostais cremos, mas o poder espiritual é produto também de humilhação diante de Deus. Ele não serve para nós demonstrar que nós somos acima dos demais, né, sobre-humanos. Ele é apenas resultado da graça de Deus. Devemos manifestá-lo com atitudes humildes e com o propósito que Deus determinou para nós, e conforme também a sua palavra. Então você vê hoje pessoas, por exemplo, utilizando práticas para demonstrar que tem poder, né? O culto do caicai, o sopro e determinadas expressões, às vezes, elas vieram para a pessoa demonstrar. Hoje já se usa a expressão oração forte. Vamos fazer uma oração forte. O que torna uma oração forte? O que torna uma oração forte é a pessoa que está orando? O que torna uma oração forte é a elevação da voz na oração? O que é que torna uma oração forte? A oração forte, ela é feita em nome de Jesus. A oração forte não está relacionada à tonalidade da voz. Ela está relacionada à comunhão da pessoa com Deus, a seguir os princípios bíblicos, a uma vida de santificação. É isso que torna uma oração forte. Obviamente, nesse sentido, se a pessoa vive, então, esses ideais, esses princípios, toda oração, então, ela é forte. E, por último, queremos abordar sobre uma expressão da religiosidade que, nos dias de hoje, que é o avivamento. A questão relacionada, então, ao avivamento, né? O avivamento é muito utilizado hoje em pregações, em ensinos, enfim, fala-se muito em avivamento, em livros, o avivamento. Há muitas pessoas que vinculam o avivamento a um dia, a um momento. Vamos ter 3 dias de avivamento, vamos ter algo relacionado ao avivamento. O avivamento vai além disso. Muitas pessoas vinculam o avivamento ao emocionalismo, né? O avivamento, se você estudar biblicamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, também a história dos avivamentos, você vai ver que os avivamentos sempre foram pautados na palavra de Deus, na prática da oração, na busca e na espera à oração, também a questão do equilíbrio, da submissão à soberania de Deus, são elementos fundamentais para que haja o avivamento. O avivamento também nós devemos atentar que tem algumas ameaças quando ele é distorcido, né? O primeiro é o orgulho espiritual. As pessoas, então, às vezes passam por determinadas experiências, que é um avivamento, que tornam elas pessoas arrogantes, achando que são mais espirituais do que os outros. Aqui entra também os extremismos, né? Às vezes passam a considerar os outros, então, frios, então, na fé, e ele, então, é superior aos outros. Também o outro perigo do avivamento é uma atitude contrária ao anti-intelectualismo. Nós temos um vídeo aqui no canal acerca disso. Para muitos, o avivamento é algo apenas das emoções, né? O verdadeiro avivamento, ele não é contra o intelectualismo, não deve ter uma postura anti-intelectualista. Ele mescla, né? Ele considera também a razão, né? Sempre valendo-se da palavra de Deus.
E o outro perigo é o emocionalismo, conforme nós falamos então agora há pouco. Então busquemos o avivamento, mas o avivamento bíblico. O avivamento alcança então a igreja, alcança a liderança da igreja e deve extrapolar para os limites da igreja. O avivamento deve resultar em vida santa, consagrada, dedicada a Deus e deve também se revelar em evangelização. Sempre foi assim a história dos avivamentos. Então, expressões da religiosidade nos dias atuais. Nós sintetizamos aqui algumas temáticas que estão presentes na religiosidade atual, que nós precisamos, como cristãos, ter uma visão correta e ter discernimento em relação a este assunto. Que Deus o abençoe e que você possa cultivar a vida cristã e possa sempre pautar a sua visão e a sua cosmovisão cristã pelas Escrituras e pela palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo e faça aí também o seu comentário, dê o seu like. É uma forma de você interagir, é também a forma do YouTube, então, entender que você gostou do conteúdo e ampliar o alcance, então, deste conteúdo para outras pessoas. Que Deus o abençoe e nós aguardamos você no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor.